Mais uma tramóia nojenta do Lula e do Xandão caiu por terra. O tal plano de fuga deles foi escancarado e não foi qualquer um que puxou o tapete deles, não. Foi o próprio Donald Trump com o FBI de olho em cada movimento. Segurem essa porque a coisa é pesada. Uma denúncia gigantesca estourou agora envolvendo Alexandre de Moraes, a sua turma do Supremo Tribunal Federal e também envolvendo o seu coleguinha Lula. Depois de Trump estar vindo para cima dessa ditadura aqui no Brasil, começaram a surgir informações de que aliados próximos do Barba já estão se complicando e se queimando com o governo norte-americano. A notícia é que o governo Trump acabou de cancelar o visto de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, depois dele incitar as Forças Armadas contra os Estados Unidos. E Trump não enrolou. Disse que o visto dele foi revogado por causa das ações imprudentes e incendiárias dele contra o Estado americano. E isso escancarou um cenário ainda mais sombrio, porque mostra que os Estados Unidos estão de olho com lupa para a atuação do Lula e do STF, como se estivessem desvendando um golpe armado dentro do nosso Brasil. Perceba o nível da gravidade. Isso tudo veio à tona dias depois de Trump ter falado com Lula na ONU. Coincidência? Claro que não. É como se o próprio governo americano estivesse deixando claro que a sujeira do sistema brasileiro não vai passar batida. E olha só, a informação que o deputado Gustavo Gayer traz é daquelas que derrubam as máscaras e expõem o jogo sujo que muitos insistem em negar. A coisa tá ficando feia e mostra que até os poderosos tremem quando a verdade vem à tona. Isso é a prova de que quem planta injustiça mais cedo ou mais tarde colhe vergonha diante do mundo inteiro. Veja o que o Gayer disse. A informação tinha que parar o Brasil agora e circular em todas as redes sociais, principalmente nos deputados federais, senadores e nos ministros da nossa Suprema Corte. Isso aqui muda o jogo completamente. Vocês sabem, estão acompanhando essa narrativa enfiada goela abaixo de que a anistia ela é inconstitucional para golpes contra o Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe contra a democracia. É ou não é? Nós estamos sendo martelados com essa narrativa todos os dias. Só que o que você vai ver agora muda completamente o cenário. Vamos lá. O senador Jorge Seife publicou recentemente, está aqui, ó, fez essa publicação que eu quero mostrar para vocês. Só vamos ler, lê ela comigo. Pessoal, segue grande descoberta histórica e legislativa referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres. Descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 1988, em que os constituintes decidiram na ocasião que a anistia de crime de golpe de Estado e congêneres é possível. Cara, isso aqui é só o começo. Foi decidido especificamente que é sim possível dar anistia para crimes contra o golpe de Estado. Não que tenha acontecido algo nesse sentido no Brasil, mas esta é a narrativa do Alexandre de Moraes. Conforme anexado durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caó, o qual pedia para suprimir do texto do atual inciso tal do artigo 5º da Constituição Federal a expressão insuscetível do benefício de anistia, de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democracia sejam passíveis de graça e anistia. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu a anistia a crimes de golpe de Estado está o nome do Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidão. Luiz Inácio Lula da Silva, muita gente esqueceu disso, mas ele era deputado federal no período de 1987 a 1991, justamente no período da Constituinte. Ele foi uma das pessoas, deputados, que assinou a Constituição. Ele votou para a Constituição. O Luiz Inácio Lula da Silva votou na Constituição. E ele, aqui eu volto aqui, um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático,
Jutane Magalhães sustentou na tribuna: tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável. Olha só, né? O Lula sendo desmascarado. Já tem também Nicolas Ferreira trazendo golpe do Lula e de Alexandre de Moraes, que será revertido pelo governo americano. Enquanto, claro, você chega, dá o seu joinha, não economizando like. Gratidão. Com ampla abertura de crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos, ou seja, o constituinte ciente de possíveis crimes políticos incluiu a possibilidade no Congresso Nacional conceber anistia. Qual é a próxima narrativa? Os créditos dessa descoberta são do Luiz Freire, assessor da liderança do Partido Progressista. E aí ele publica aqui o documento em questão do deputado K.O., né, que coloca isso: a constituinte K.O., retirada da emenda, a expressão é insuscetível do benefício de anistia. E aqui ele coloca que constitui crime inafiançável, imprescindível, a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Justamente o que o Moraes acusa as pessoas do 8 de janeiro. Então, para você entender e resumir, Lula votou favorável à anistia a crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, Estado de Direito, grupos armados. Ele votou quando ele era deputado federal. Agora, ele e o STF dizem que é inconstitucional, algo que ele votou para estar na Constituição. Como é possível esse nível de hipocrisia? Tem duas coisas aqui nesse vídeo. Primeiro, é constitucional? Sim. Segundo, a esquerda foi a favor disso. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque a esquerda já via como muita possibilidade deles darem o golpe e que pudessem ser anistiados depois. O que acontece é que agora estão acusando de um suposto golpe à direita, que nunca aconteceu e nem foi tentado, e eles querem prender essas pessoas inocentes. Anistia geral, total e restrita. É isso ou não é nada? E agora vem mais gasolina para essa fogueira. Depois do alerta pesado do Gustavo Gayer, a segunda bomba foi solta pelo deputado Nicolas Ferreira. Numa entrevista dada ao site Metrópolis, ele não mediu palavras, ele jogou no ventilador que Lula, junto com o Supremo Tribunal Federal e o Xandão, estariam articulando um golpe de Estado dentro do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, um golpe contra o povo, contra a democracia e contra a nossa liberdade. E quando alguém, como Nicolas, levanta essa denúncia, não é conversa fiada, é coisa séria que precisa ser olhada com atenção redobrada. Agora, pare e pensa, se já existe movimentação do governo americano para agir diante disso, é porque a sujeira aqui dentro está fedendo longe. O que Nicolas falou não é só mais uma acusação política, é um aviso sobre o que está em jogo no futuro do nosso país. Cada passo, cada decisão daqui para frente vai definir se o Brasil vai continuar refém de um sistema podre ou se vai ver a justiça de fato se levantar. O recado é claro, a máscara está caindo e o mundo inteiro está assistindo a vergonha que essa turma está tentando empurrar goela abaixo do povo brasileiro. Veja o que o Nicolas Ferreira disse. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas e uma liderança do campo de centro-direita, digamos assim, tem defendido que Bolsonaro anuncie o quanto antes um candidato à presidência da República. Lembrando que o Bolsonaro está inelegível por 2 condenações no TSE. Já a família Bolsonaro tem dito que o ex-presidente não vai fazer nenhum anúncio neste momento, porque ele próprio luta para reverter a inelegibilidade e ser o candidato em 2026. Qual a sua posição sobre isso, Nicolas? Para você, Bolsonaro tem que indicar uma candidatura agora ou tem que continuar se colocando como nome ao Palácio do Planalto no ano que vem? Paulo, a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Então, o primeiro que nós estamos enfrentando agora, a batalha que nós temos agora iminente, é a anistia, ou seja, a soltura do Bolsonaro. A sua elegibilidade, ela vem a posteriori. Então, é uma segunda batalha. Fica distante ainda dizer como será o futuro. Até mesmo porque o Lula foi preso, solto pelo STF, colocado na presidência pelo STF, isso as palavras do próprio Gilmar Mendes. Então, parece que o Brasil, se você é ex-presidiário, você tem chance, de chegar
na presidência da República. Então nós não sabemos o que vai acontecer com a inelegibilidade de Bolsonaro, até mesmo porque é um processo separado do processo do dia 8. É um processo que está no TSE, que diz respeito a uma reunião com embaixadores sob a alegação de poder político.